Bom dia. Salmo 94. O Salmo 94 ele vai nos ensinar a respeito da batalha, do bem contra o mal e como vencer essa batalha. Logo no começo do texto ele diz: Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Devemos aprender logo de cara aqui toda essa questão de vingança. E por que isso? Porque sempre que nós tratamos sobre essa batalha do bem e do mal, sempre falaremos sobre as questões de vingança, da maldade que os maus cometem e por aí afora. Só que aquilo que eles cometem é lá fora. A sensação de vingança gera algo dentro de cada um de nós. Quantas vezes nós carregamos algo ruim aqui dentro, tóxico aqui dentro, por quê? Porque nos fizeram mal. Fizeram algo pra gente que nos magoou, nos feriu, nos ofendeu e agora aquilo continua dentro de nós gerando algo de ruim, algo de mal. Então o texto deixa claro, Deus é o Deus da vingança. Então eu devo entregar ao Senhor toda a maldade que fizeram contra nós. Tudo aquilo que nos feriu, tudo aquilo que nos fez mal, devemos colocar nas mãos. Existe um Deus e o Salmo está dizendo, é o Deus da vingança. Devemos entregar para Ele. E depois, se você quiser, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre essa questão de vingança e de perdão e do bem que isso nos faz. Mas continuando aqui no Salmo, o texto fala: exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Ele começa agora numa sequência, mostrando toda a maldade que os maus têm cometido, que os perversos têm cometido. E aqui no verso 7, fala o seguinte: e dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Ele está dizendo agora, ali no verso 7, que embora as pessoas estejam fazendo todo tipo de maldade, é como se Deus não visse, é como se Deus não estivesse fazendo nada, é como se Deus não ouvisse o clamor do povo. Se você se lembrar, quando a Bíblia narra a história do povo de Israel, quando eles eram escravos no Egito, a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus sempre ouve. A grande questão que nós procuramos nesse salmo é o que Deus vai fazer a respeito e como Deus vai entrar em ação nessa batalha do bem contra o mal. O texto então continua e fala o seguinte: aquele que fez o ouvido não ouvirá? O que formou o olho, será que ele não enxerga? O que o texto quer dizer com isso? Ele quer dizer justamente que, sim, Deus sabe. Embora às vezes, para nós, aos nossos olhos, parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus não ouve ou não se importa, isso não é a verdade. A verdade é que sim, Deus se importa. Deus está ouvindo todas essas situações, toda essa maldade que se espalha pelo mundo. Mas Deus tem uma forma de operar na terra, e é isso que a gente vai aprender ao longo do texto. O texto continua e fala o seguinte, aqui no verso 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Ele está dizendo, o Senhor sabe aquilo que passa pela mente, de quem? Dos bons e dos maus, de todos nós. O Senhor conhece o pensamento do homem, das pessoas. Todos nós temos pensamentos tolos. Qual é a diferença do bem para o mal? O mal se permite repetidamente pensamentos vãos e praticam os atos vãos que vieram dos pensamentos. Percebe? O pensamento bom e o pensamento ruim passa pela mente de todas as pessoas. Agora, a diferença é aquilo que nós vamos executar e aquilo que nós vamos fazer de fato nessa terra. Olha o que diz agora o verso 12. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei. Esse salmo nos mostra a diferença, esse verso nos mostra a diferença. Bem-aventurado é aquele que o Senhor repreende. Acabamos de falar que os pensamentos maus passam pela cabeça de todas as pessoas. Qual é a diferença entre aquele que pratica a maldade e aquele que não pratica? A repreensão. Quando o Senhor nos repreende, quando eu tenho um coração ensinável, por isso que ele diz, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor ensina a tua lei. Ou seja, quando eu começo a me questionar, quando eu quero aprender algo, quando eu começo a observar tudo ao meu redor, a analisar, mas principalmente quando eu sou repreendido pelo Senhor. A repreensão do Senhor gera em mim sabedoria. É por isso que é importante aqueles que são pais repreenderem os seus filhos,
desde crianças. As crianças precisam ser repreendidas. Por quê? Porque quando elas crescerem, elas vão crescer no temor do Senhor. E mais do que isso, quando elas crescerem e o Senhor as repreender, elas vão dizer, ok, tudo certo. Eu agora entendo a repreensão de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque os meus pais também me repreenderam ao longo de toda a minha vida, cada vez que eu errei. Então agora é natural para mim. E agora, essa criança que cresceu, se tornou adulta, um homem e uma mulher, eles agora vão viver junto ao Senhor, sendo repreendidos pelo Senhor, mas sendo ensinados pelo Senhor, aprendendo pelo Senhor e caminhando com Ele. A Bíblia vai dizer que o Senhor repreende aqueles que Ele ama. É uma forma de amor. Assim como todo pai que ama, repreende ao próprio filho. Percebe? E aí o texto vai continuar e vai dizer o seguinte. Olha o que diz aqui no verso 14. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça e segui-lo-ão todos de coração reto. Aqui no verso 15 está falando de uma transformação, de uma mudança, correto? E que mudança é essa? Olha o verso 16. Quem se levantará a meu favor contra o perverso? Essa é a questão. Quem se levantará a meu favor contra o perverso? Se no começo do Salmo, o salmista estava dizendo, Senhor, quando o Senhor vai fazer? Tu és o Deus da vingança, executa a vingança, faz alguma coisa. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está ouvindo? Agora, no verso 15, no verso 16, ele está dizendo, quem se levantará a meu favor contra os perversos? É como se o salmista estivesse entendendo, ei, somos nós que iremos fazer. A batalha do bem e do mal será vencida quando nós assumirmos a nossa posição, nós assumimos nosso compromisso diante dos nossos familiares, diante de nós mesmos, do Deus que nós servimos, para agirmos em toda e qualquer situação, buscando justamente essa bondade que vem de Deus. Essa bondade, esse amor, e nós conseguimos transmitir ao mundo que existe um Deus de amor, existe um Deus bondoso, percebe? É assim que nós iremos fazer. O texto continua e fala o seguinte, olha o que ele diz aqui no verso 17, se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Olha que interessante, o salmista começa a falar daquilo que o Senhor fez na vida dele. Olha o que diz mais, quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustenta, nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Percebe que o salmista estava dizendo no começo do salmo, ele olhou para os ímpios e falou, Senhor, quando tu vai fazer? E então ele entendeu que o pensamento mal passa por todos, mas aquele que é repreendido pelo Senhor é transformado. E agora que eu sou transformado pelo Senhor, eu serei um instrumento do Senhor nessa terra para combater o mal, para combater a maldade. E perceba, combater o mal e a maldade não é combater as pessoas. Paulo diz no Novo Testamento, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não significa que eu vou chegar em alguém e vou lutar contra aquela pessoa. Não, mas é contra esse espírito que domina essa pessoa. É contra esse pensamento mal que tomou conta da vida dessa pessoa e a domina completamente. Você deve se lembrar de casos escritos na Bíblia, narrados na própria Bíblia, de homens e mulheres tomados por espíritos malignos, praticando toda sorte de maldade. E Jesus vinha e simplesmente libertava aquelas pessoas. A alma daquelas pessoas é importante para Ele. Embora a gente olhe para o ato que essas pessoas praticam e aquilo nos faz mal e nos ofende, mas devemos colocar os olhos no Senhor e entender que dele é a vingança. E cabe a nós praticarmos os atos de justiça, praticar atos de bondade. E como nós iremos fazer isso? O primeiro passo é entender que a repreensão do Senhor tira de mim o pensamento mal. Ok? Esse é o primeiro passo. E agora, somos nós que iremos fazer. É por isso que o salmista falou, quem se levantará comigo? Somos nós que iremos fazer. E qual é a arma que nós iremos utilizar? É o que o salmista começa a falar. Ele começa a narrar a vida dele e as experiências que ele tem com Deus. Se não fosse o Senhor, o meu auxílio, já a minha alma estaria na região do silêncio. O que ele está dizendo? A arma que nós iremos utilizar é o nosso testemunho. São as nossas experiências com Deus. Através das nossas experiências que nós temos tido com Deus, da nossa vida com Deus, o nosso testemunho é a nossa principal arma para combater a maldade que está no mundo, porque a teoria não vai resolver o problema. O muito conhecer, por mais que a gente conheça a Bíblia de capa a capa, não será suficiente para nós se nós não tivermos o testemunho. Você se lembra quando Jesus pegou alguns discípulos, colocou no barco e foi atravessar o mar? No meio do caminho houve uma tempestade.
Ali eles estavam passando por um momento de dificuldade. Ali eles estavam passando por um momento de apreensão, um momento de tensão, mas Jesus estava no barco preparado para ensinar algo para eles. Percebe que essa situação, ela foi conhecida pelos discípulos que estavam no barco e passaram pela situação, mas também por quem estava na praia, em segurança, olhando toda essa situação. Os dois conheceram, mas só quem estava no barco tinha um testemunho. E foi por isso que Jesus pega essas pessoas, atravessa o mar e vai buscar um homem conhecido como o endemoniado de Gadara. Eles foram buscar aquele homem depois que passaram pela experiência. E é disso que o texto fala, da nossa experiência pessoal ser usada para afugentar o mal na vida das pessoas. Aquele homem estava possesso de espíritos malignos. A Bíblia diz que era uma legião, toda a maldade concentrada dentro daquele homem. E como que eles venceram aquilo? Através da experiência que eles tiveram ao longo do barco. Jesus queria ensinar algo aos discípulos. Queria ensinar a importância daquela vida aos discípulos. Então eles passaram pela experiência, chegaram do outro lado, mas perceba, a experiência que eles passaram foi fundamental para o aprendizado. A repreensão, o momento de dificuldade, o barco quase afundando. Tudo isso, a experiência pessoal, então a maldade lá fora vai ser vencida, não porque o céu vai descer do céu ou um anjo vai vir aqui resolver, não, seremos nós. Como? Porque nós seremos aperfeiçoados através das repreensões do Senhor sobre nós. Nós vamos nos permitir ser repreendidos e agora que seremos repreendidos, agora estamos preparados para entrar nessa batalha. E qual será a nossa arma? O nosso testemunho. Esse a gente jamais irá perder. O nosso testemunho é a nossa arma que vai fazer com que a gente possa buscar pessoas lá fora, do lado do mal e trazer para o lado do bem, para viver as mesmas experiências que nós vivemos no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, hoje e sempre.